Olá! Já pararam para pensar na incrível diversidade de vida que a gente vê por aí? Todas as formas, cores, adaptações. Pois é, isso não surge do nada. Existe um motor poderoso por trás de tudo isso. E é exatamente para entender esse motor que estamos aqui, mergulhando no material do professor doutor Luiz Gustavo Galego para descobrir quais são as forças que geram toda essa variedade. Bom, para a gente começar a entender essa história, a gente precisa ir para o início de tudo. Temos que dar uma olhada no básico, no código genético, que é basicamente a linguagem que escreve a história de todo e qualquer ser vivo. Aqui a gente vê a conexão entre o código e o que ele vira no mundo real. Pensa assim, o locus gênico é como se fosse o endereço de um gene no cromossomo. Os alelos são as diferentes versões que esse gene pode ter. E o genótipo é a combinação específica de alelos que o indivíduo carrega. E o resultado final disso tudo é o fenótipo, aquilo que a gente vê, a característica expressa, como o formato de uma orelha. E aí surge uma dúvida bem interessante. Se todo esse projeto é passado de geração em geração, por que as populações mudam? O que impede a vida de ser sempre a mesma coisa, estática e sem mudanças? Pode parecer estranho, mas para a gente entender a mudança, o primeiro passo é imaginar um mundo sem mudança nenhuma. E a genética de populações nos dá uma ferramenta para fazer exatamente isso, visualizar um cenário hipotético onde a evolução simplesmente não acontece. Esse modelo se chama Princípio de Hardy-Weinberg. Ele descreve as condições super estritas para uma população ficar em perfeito equilíbrio sem mudar nada. Ele funciona como um modelo nulo, sabe? Uma régua. A gente pega essa régua do não mudar e compara com o que acontece de verdade na natureza. A diferença? É aí que a gente consegue medir a evolução. E para esse equilíbrio acontecer, as condições são bem extremas. A população precisaria ser infinita, o acasalamento totalmente aleatório e não poderia existir migração, nem mutação, nem seleção natural. Mas, e aqui está o pulo do gato, na natureza essas condições quase nunca são atendidas. E é justamente a quebra dessas regras que a gente chama de evolução. Certo. Então qual é a primeira força que quebra essas regras? O que dá o pontapé inicial? Tudo começa com um, digamos, erro criativo. Uma pequena faísca de novidade lá no código genético. Essa faísca é a mutação. Ela é a fonte primária de toda a variação genética que existe. É uma alteração na sequência de DNA que cria alelos novinhos em folha. É, literalmente, a matéria-prima com a qual a evolução trabalha. E um ponto super importante: as mutações são aleatórias. Elas não surgem porque um organismo precisa delas, não. Acontecem ao acaso. Muitas são neutras ou até prejudiciais. Mas são elas, essas pequenas mudanças, que fornecem o material bruto essencial para a evolução seguir em frente. Ok, então se a mutação cria as letras novas para o nosso alfabeto genético, o que acontece em seguida? Bom, agora entra em cena um mecanismo que vai embaralhar essas letras, formando palavras e frases completamente novas. Esse processo é a recombinação genética. Durante a meiose, acontece um fenômeno chamado crossing over, onde os cromossomos homólogos, um que veio do pai e outro da mãe, trocam pedaços de DNA entre si. O resultado disso é um embaralhamento dos alelos, criando nos descendentes combinações genéticas que simplesmente não existiam nos pais. E o impacto disso para a evolução é gigantesco. Pensa só, a mutação cria a variação bruta, a matéria-prima. Mas é a recombinação que pega essa variação e a mistura de mil e uma maneiras, aumentando exponencialmente a diversidade de combinações que a seleção natural terá para atuar. Muito bem. Já entendemos os mecanismos na teoria. Mas e na prática? Como é que a gente consegue, de fato, observar essa variação genética acontecendo no mundo real? Uma das formas de enxergar essa variação é com a técnica de eletroforese de proteínas. Com ela, a gente consegue visualizar os chamados polimorfismos genéticos, que nada mais são do que a presença de múltiplos alelos em uma população. É quase como um código de barras genético. Cada banda diferente que aparece no gel representa um alelo distinto, tornando visível uma diversidade que antes estava oculta. E isso não é só teoria de livro, não. Dá uma olhada nesse estudo real com a mosca da fruta Zaprionos indianos aqui no Brasil. Os mapas mostram como as frequências de diferentes alelos foram mudando com o tempo. Repara só como a distribuição das cores muda de 2004 para 2018. Essa mudança gradual ao longo de uma área geográfica é um padrão clássico de evolução em ação, conhecido como variação clinal. E claro, a gente vê padrões parecidos em populações humanas. No mapa de cima, uma adaptação clássica, a correlação entre a pigmentação da pele e a latitude, que está ligada à exposição à radiação UV.
Embaixo, a árvore filogenética mostra a distância genética entre populações e a sua ramificação principal nos conta uma história bem clara, a da nossa origem ancestral em comum na África. Então, para a gente amarrar as pontas, fica claro que mutação e recombinação não são só conceitos abstratos. Elas são as duas grandes forças que, trabalhando juntas, fornecem o combustível constante para toda a adaptação e evolução que a gente observa no mundo. Resumindo, a mutação cria a novidade e a recombinação a espalha. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A evolução não é algo que aconteceu só no passado. É um processo contínuo, acontecendo agora, ao nosso redor e dentro de nós. Então, a questão que fica no ar é: que novas adaptações podem estar surgindo neste exato momento nas populações do planeta? Bom, se a curiosidade bateu e deu vontade de se aprofundar ainda mais nesse assunto, os trabalhos de Futuyumiya e os estudos citados aqui são um excelente ponto de partida. Muito obrigado por explorar a origem da variabilidade genética com a gente.